Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste 7 de maio. Em 1927, 7 de maio foi a fundação da Varig. Eu fico me perguntando quantas vezes a Varig fez essa rota para pousar aqui em Lisboa. Eu mesmo já voei num Boeing 707, que naquele tempo, antes de chegar a Lisboa, fazia escala em Dakar, no Senegal. E fiz o último voo da Varig, um MD-11 com o comandante cachoeirense Eduardo Schirmer, do México a Guarulhos, em 2006. Que triste o fim da Varig. Muito triste para um gaúcho, mais triste ainda. Mas antes dela, um fim triste também na Panair. Depois dela, um fim triste da VASP. Como acabam, tristemente, as companhias aéreas brasileiras? Por quê? Num 7 de maio, em 1917, Vladimir Lenin assumia o poder, depois da Revolução Comunista, da União Soviética. E num 7 de maio, no ano 2000, assumia o poder na Rússia um outro Vladimir, o Putin, que já está lá há 24 anos. Foi num 7 de maio, em 1954, que na Batalha de Dien Bien Phu, o general Ho Chi Minh expulsou os franceses da Indochina francesa, o Vietnã. Era o fim do colonialismo francês na Ásia. E logo depois, em 1975, o presidente americano Gerald Ford declarou que os Estados Unidos iam cair fora do Vietnã naquela guerra inglória. Guerra inglória. 1880, morria Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o pacificador, que deu fim a uma guerra inglória no Rio Grande do Sul, com o Tratado de Ponche Verde. 10 anos de República Farroupilha, República Rio-Grandense, que deixou marcas no Rio Grande do Sul. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso para servir de exemplo para o Brasil de hoje. Enquanto isso, eu peço que você se inscreva e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, eu disse que mostraria para vocês a Paz de Ponche Verde, ou do Poncho Verde. Poncho Verde é aquela colina que parece um poncho, lá perto de Dom Pedrito. Barão de Caxias, ainda não era o Duque de Caxias. Patrono do Exército Brasileiro. Eu vou ler aqui a paz que ele assinou em nome do imperador, para servir de exemplo para os dias de hoje. Os farroupilhas lutaram durante quase 10 anos contra as tropas imperiais. E aí é o seguinte: fica nomeado presidente da província o indivíduo que for indicado pelos republicanos. Pleno e inteiro esquecimento de todos os atos praticados pelos republicanos durante a luta, sem ser em nenhum caso permitida a instauração de processos contra eles, nem mesmo para reivindicação de interesses privados. Não fala em anistia, porque é um tratado entre dois países, a República Rio-Grandense e o Império Brasileiro. Por isso não fala em anistia, esquecimento. Dar-se-á pronta liberdade a todos os prisioneiros, e serão estes, às custas do governo imperial, transportados ao seio de suas famílias, inclusive os que estejam como praça no exército ou na armada. Serão revalidados os atos civis das autoridades republicanas. Está garantida pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas, ou seja, dos farrapos, ou nelas existam. Os oficiais republicanos não serão constrangidos a serviço militar algum, e quando espontaneamente queiram servir, serão admitidos em seus postos no Exército Imperial. Soldados republicanos ficam dispensados do recrutamento. Só os generais deixam de ser admitidos em seus postos, porém, em tudo mais, gozarão da imunidade concedida aos oficiais. O direito de propriedade é garantido em toda a plenitude. Ficam perdoados os desertores do Exército Imperial. Está aí um modelo de paz. Porque justiça também é graça. Gratia et justitia. É assim que está escrito lá no direito romano. E Duque de Caxias, o patrono do Exército, dá um exemplo para os dias de hoje.
Vamos a mais assuntos sul-riograndenses. Eu estava observando, né, as fotografias, comparando o mercado municipal de Porto Alegre em 1941 e hoje, a enchente recordista. É praticamente a mesma coisa. As águas do Guaíba, segundo as medições, estão meio metro acima de 1941. Né? São ciclos, né? Condições climáticas iguais, só que os rios ficaram assoreados e as populações que cresceram foi-lhes permitido se alojarem em várzeas, em baixios, onde as águas alcançam. Veja só, Canoas, Eldorado, na frente de Porto Alegre. Né? Vocês devem ter notado que as águas estão barrentas. Significa que há terra naquela água. Essa terra vai se sedimentar depois. E a calha do rio vai diminuir. Isso é corrigido pela dragagem. Dragagem é prevenção de enchente, que as águas extravasem da calha do rio. E não é só essa terra que vem de barrancos, que vem da erosão das águas. Não é. É também o lixo das cidades, o esgoto das cidades, o que é jogado dentro da água, como se fosse desaparecer só dos olhos das pessoas, mas ficam ocupando o lugar da água. Pegue um copo que não está transbordando e comecem a botar areia dentro do copo para ver o que acontece. Ele vai transbordar. O entulho, né? Muito entulho também. Já se identificava isso, essa ocupação de várzeas na enchente de 1941. Eu vejo o noticiário dos jornais da época. E ainda assim continuou por 83 anos. Eu não tinha um ano de idade nessa enchente de 41. Eu lembro que eu sofri muito quando era menino, que o gerente da cooperativa, onde ia fazer compra para minha mãe, me dizia que eu tinha sido retirado das águas como Moisés na enchente de 41, que eu vim num cestinho que eu não sabia quem era meu pai nem minha mãe. Bom, vejam só o que o Senado fez hoje. Né? Criou, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, um plano nacional, criou uma política nacional de gestão integral de riscos e desastres, com um sistema nacional de riscos e desastres. E aprovou também um voto de solidariedade para o povo gaúcho. Será que eles não sabem que já existe uma lei desde 2012, lei federal, que criou o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil? Não devem saber, porque ninguém sabe. Porque só está no papel. E já tem 12 anos. Uma dúzia de anos se passaram com uma lei federal que deve ter sido feita depois de uma cheia. Exatamente para proteção e defesa civil. Defesa civil, estavam discutindo de quem é a defesa civil. Eu olho na Constituição, no artigo 144, parágrafo 5º, né? Está lá, PM, bombeiros e defesa civil. Portanto, estados federados são responsáveis pela defesa civil, que coordena. Só que a defesa civil vai depois. O que vem antes é que deveria ter sido feito. Sistema de identificação de chuvas torrenciais, ainda mais no clima temperado do Rio Grande do Sul, no clima de eterno encontro no mínimo anual, de nuvens pesadas, cheias de umidade, quentes da Amazônia, e o frio que vem da Patagônia. E o nome desse choque é condensação, e a gravidade puxa a água para baixo. E a água vai andando por onde consegue lugar para passar, onde não tiver entulho para impedi-la. Né? Enfim, é uma tristeza. Entre mortos e desaparecidos já são 220 pessoas, mas há um movimento civil de cidadania muito grande. Eu estou vendo aí que no aeroporto de Santa Cruz do Sul, onde mora minha irmã, onde morou minha mãe, 57 pousos ontem.
helicópteros e aviões, inclusive de outros estados, de gente que está ajudando. Gente como o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, que liderou uma caravana de caminhões com 450 toneladas de ajuda dos chapecoenses, deu uma parada em Lajeado, foi a São Cepé, foi a Dona Francisca, se encontrou com os prefeitos, solidariedade. É bonito, mas infelizmente é o necessário numa hora dessas. E outra coisa que eu vi foi a Brigada Militar do Rio Grande do Sul pegando saqueadores. Essa gente nojenta. É a ralé da raça humana que se aproveita da tragédia para furtar, para roubar. O sujeito rouba embarcações, já impede o socorro, para saquear casas que estão semi-submersas e abandonadas sem o cuidado de seus proprietários. Bom, só para fazer umas contas aqui, né? Você prepare o seu bolso. Vão cobrar mais de você lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é isso? Foi um bom lobby e já foi para o plenário. A essa altura, eu estou aqui defasado em 4 horas em Portugal, mas devem votar hoje, terça-feira, no plenário também, a volta do DPVAT. Mas não é o DPVAT que vai voltar, é o SPVAT. É o Seguro de Proteção a Vítimas de Acidentes de Trânsito. Que bonitinho, para cobrar mais. E o lobby das seguradoras funcionou. Tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto provavelmente no plenário. Eu já estou antecipando aqui o resultado. Por falar em resultado, um único ministro do Supremo, por coincidência feliz, ex-advogado do presidente da República, indicado por ele, deu uma liminar que contraria todo o Congresso Nacional, por várias vezes, votou na Câmara, votou no Senado, foi para a presidência da República, saiu da presidência com veto, o Congresso se reuniu, derrubou o veto sobre a desoneração da folha. Dia 20 agora, os empregadores, para continuar empregando, vão pagar cerca de 18, 19 bilhões em imposto para empregar. De Lisboa, Alexandre Garcia.